Olá pessoal, estamos de volta com o nosso terceiro episódio da websérie O Poder Transformador da IA Generativa no ciclo de desenvolvimento do software. Eu sou Javier Rodríguez Moroni, chegamos ao último episódio e agora é hora de entender como a IA generativa está sendo aplicada de forma concreta nos negocios, criando novas formas para entregar valor aos nosos clientes. E para fecharnos esta webserie, eles continúan aquí comigo, Thais Ibim, Santiago Xavier, Leandro Françoso, tudo bem? Tudo Bem-vindos a este terceiro episódio. Vamos descer agora no mundo prático, da realidade, de coisas concretas e que estamos fazendo. Quais são os principais usos da IA generativa hoje que estamos fazendo, que vocês estão experimentando nas suas áreas junto com os nossos clientes? Thais, você pode começar. Legal. Eu, como responsável de qualidade, né, a nossa preocupação desde o início, né, de como a gente encararia, como a gente traria IA para as nossas atividades, para as nossas ofertas, sempre foi com um olhar fim a fim, né? Mas bem naquela visão do que a gente trouxe no segundo episódio de transformação, quando a gente fala com uma visão de casos de uso. Uhum. Então, a gente começou numa linha de pequenos problemas, para a gente conseguir resolver rápido e trazer uma solução rápida que a gente pudesse entregar para o nosso time, para a gente começar a testar rapidamente dentro dos nossos times, junto com os nossos clientes, tá? Então, essa visão como que foi, né? E trazendo um pouco casos reais que a gente conseguiu implementar com uma qualidade muito bacana de resultado, né? Então, a gente começou, por exemplo, avaliando a qualidade das histórias. Né? A gente sabe que para o ciclo de desenvolvimento de software, né, tem um valor muito alto, uma história ou um requisito que não está bem definido. Então a gente falou, poxa, olha que bacana que a gente pode, né, economizar aí do ciclo e trazendo uma melhor qualidade. Então a gente começou avaliando a qualidade dessa história, né, usando metodologia, trazendo esse conhecimento, e aí acho que dois principais outputs, né, que a gente trouxe, que nós trouxemos inicialmente para essa solução, seria a gente gerar um score de qualidade, mas também fazer as recomendações de melhoria, né? Então, poxa, se a gente tem sugestão de quebra, sugestão de como a gente incrementa, então a gente devolvia esse resultado, né, de um score, mas também a gente já dava como que a gente poderia evoluir essa história, né? Para um outro recorte é como que a gente evolui, como que a gente, né, agiliza a criação de casos de testes a partir de uma história, só que a história tinha que estar bem escrita, né, e aí a gente já vai começando a permear a evolução, né, com a entrada de agentes, né, então a gente criou isso separadamente, né, então a gente pegava uma história, um input, ele tinha que estar completo inicialmente, né, a gente aprendeu isso também, experimentando dentro de casa, criando essas soluções, que eu acho que é uma aprendizagem muito interessante também, que você tem que ter uma boa qualidade de input para ter um output bacana. Então a gente começou a escrever casos de testes a partir de histórias, requisitos, né? Com os agentes, o que ele trouxe? Poxa, a gente já consegue validar a qualidade da história, a gente consegue melhorar a história e a gente consegue criar um caso de teste bacana. Mas também ele deu a possibilidade da gente criar casos de teste, né? Agora, a partir de código. Que inicialmente a gente não tinha visto essa possibilidade, porque o input de um código não gerava diretamente um caso de teste, né? Mas é que a gente tem etapas que vão se cumprindo nesse caminho e que com os agentes a gente consegue fazer, né? Do código para uma documentação técnica, para uma documentação funcional, para um caso de teste. É um caminho, né? E essa evolução. Então, outro também que foi muito importante, né, que é, poxa, como que a gente agiliza a automação de teste, a criação dos scripts de teste para automação. A automação, historicamente, veio para trazer eficiência para a área de qualidade, né, a gente sai da execução manual para a automação, mas a gente tinha, né, no nosso cálculo de ROI, uma das coisas que a gente sempre compartilhava com os clientes, o investimento na criação dos casos de teste, dos scripts automatizados. A gente tinha também uma especialização dos profissionais que foi necessária no decorrer dos anos, né? E aí ela veio para mudar isso, né? Então hoje eu preciso, né, ter menos conhecimento ou ter conhecimento num time específico, mais core, mas eu consigo imprimir uma velocidade totalmente diferente na criação dos scripts de teste, né? Então essa foi outra área que a gente investiu bastante.
E acho que por último, e por aí também a automação a gente traz o caso de geração de massa, né? A geração de massa sintética, a gente pode trazer alguns casos que estão dentro de um fluxo muito similar ao que a gente fez para a criação dos scripts de automação. E aí a gente traz também uma parte analítica, que eu acho que é super bacana também complementando o end-to-end, né? Por exemplo, como que a gente faz uma avaliação de defeitos, né? Como que a gente está categorizando esses defeitos, causa raiz, o que de insight, uma avaliação macro de incidente, aí a gente traz defeitos, mas a gente pode já conectar com uma etapa de ambiente produtivo, né? Olhando para os incidentes, como que a gente pode trazer isso e retroalimentar o fluxo de qualidade como um todo, o ciclo de desenvolvimento como um todo, né? Através de insights, de análise de incidentes combinados, causas raiz. Então a gente começa a conectar uma série de coisas, né? Que antes não era tão fácil da gente analisar e que agora com o uso da IA acho que facilita bastante e melhora bastante o nosso end-to-end. Então acho que esses são os principais casos aqui. Estos serían os casos da parte de qualidade, de quality services. Santi, si pensamos na parte de desenvolvimento de aplicações, de manutenção de aplicações, quais serían estos casos que temos feito e que aportan aí máis valor para nosos clientes? Justamente a IA veu para transformar a forma que nos tiñamos justamente da gestión do portfolio de aplicações. Tá? E a IA nos veu ayudar desde o inicio de todo ese proceso, comenzando inclusive polas etapas de transición, de como transicionamos unha aplicación dun fornecedor a outro fornecedor, como facemos ese proceso de KT dunha forma moito máis inteligente. A IA nos veu a dar a capacidade de facer levantamento das informações dos sistemas e moitas veces que non temos ningún tipo de documentación, como facemos esa gestión da información, esa captación da información utilizando plataformas de IA generativa que nos permiten ler o código, como você falaba, ler a documentación funcional e crear unha base de coñecemento que depois poda ser explorada por nosos analistas. Iso que faz que teñamos uns procesos moito máis tranquilos, moito máis transparentes de cara ao impacto deses procesos en lo que sería o propio negocio. Despois, na segunda etapa, falamos de como aplicamos IA justamente na gestión dos incidentes, na gestión de soporte e manutención, conseguindo ter un soporte e unha manutención moito máis inteligente. Conseguimos aplicar IA en todo o proceso de captación, clasificación e distribución dos chamados dunha forma moito máis asertiva en función do coñecemento das equipes e do expertise de cada un dos analistas. Nos permite facer uns análisis iniciais moito máis pormenorizados en ese sentido, sen precisar dunha actuación humana. E tamén ya nos permite ter unha recomendación de posibles solucións baseado moito no histórico do coñecemento que nos temos. Aquí comenzamos tamén a ter unha serie de desafíos que justamente era a gestión da información, a gestión do coñecemento que se tiña encima desas aplicações e encima deses suportes. Inicialmente, o noso caso de uso estaba moito basado na exploración de información que tiñamos desde o punto de vista do histórico de chamados en este servizo de suporte, mas vimos que non era suficiente, precisábamos crear un caso de uso que nos ayudase a ampliar ese coñecemento, a ampliar esa información, e comenzamos a crear novas fontes de coñecemento, novas fontes de información a través da propia documentación, a través dos propios escenarios de casos de uso, das propias historias que tamén facían parte desa conglomerado de información que pode ser explorada. Con iso conseguimos que cada vez máis ter unha asertividade maior na resolución de chamados e unha satisfacción maior desde o punto de vista do usuario final. E quales son as novas evolucións que estamos conseguindo? Pois justamente a chegada dos agentes. Os agentes nos están permitindo ter procesos ya automatizados con unha capacidade de inteligencia e de toma de decisões. Nos está permitindo democratizar e ter unha capacidade de escalado moito maior, de forma que ya comenzamos a ter escenarios onde toda a tratativa do correctivo ou da falla son realizadas de forma autónoma. E tamén, outro que tamén acho que é importante a destacar dentro desta área justamente da gestión de portfolio é a identificación de causas raíces. Como publicamos la IA generativa na toma de decisões, na curadoría dos escenarios, de forma que consigamos que cada vez nuestros sistemas e aplicações sejam moito máis asertivas, moito máis sólidas e moito máis estáveis para as necesidades do noso negocio.
Obrigado. E aí, Leandro, na parte das aplicações modernas, como estão sendo esses usos que aportam mais valor aos nossos clientes? Eu acho que tudo isso de forma complementar se junta para a gente entregar um serviço ainda mais potente para o mercado, né? Mas aí quando a gente fala principalmente de alguns aspectos de modernização de legados, a gente tem tirado muito proveito do uso da tecnologia de IA generativa, mas não ela da forma muito tradicional. A gente embarca plataformas por em cima dessas tecnologias para oferecer uma forma muito mais eficiente e inteligente de usar a IA generativa. Então aqui a gente consegue, de uma forma, diminuir o impacto que causa um projeto de modernização, porque a gente sabe que é custoso, é longo, são projetos que geralmente duram anos, e reduzir bastante esse esforço que é necessário para executá-los, para entregar um projeto que a grande parte que a gente está falando, que é o desenvolvimento do software, seja automatizada. E aí, utilizando um pouco aqui as falas dos nossos companheiros, né? Consequentemente, também melhorar a nossa qualidade de entrega, né? Com o uso de técnicas de qualidade para a parte de desenvolvimento de software. Depois disso, também, pegando um pouco o gancho aqui do que o Santi comenta, quanto mais rico eu tenho a minha entrada de informação, mais rica vai ser a minha saída da informação, porque a IA ela funciona assim, de alguma forma, né? Agora, como eu manipulo essa informação para eu chegar no resultado final, que é o segredo. Então, o uso da tecnologia da forma mais inteligente é o que vai trazer os melhores resultados. A gente tem tido bons resultados em torno da modernização, em alguns casos que podem chegar de 30% a 70% aqui de eficiência, em alguns casos até mais, por conta da tecnologia que está sendo transformada. Então, quando eu falo, por exemplo, de um Java para uma versão mais atualizada do Java, as eficiências são enormes. Mas quando eu estou falando de um COBOL ou até mesmo de um VB, coisas que são mais antigos, que não estão no novo paradigma de tecnologia, a eficiência pode variar bastante. E aqui é importante, a gente falou isso no nosso primeiro episódio, a tecnologia sozinha não faz milagre. A gente precisa das pessoas validando a entrega, validando o que a IA gera de output, para que de fato depois a gente entregue uma modernização que vai gerar resultado no negócio. Porque no final das contas não é tech for tech, né? Não é tecnologia por tecnologia. A gente não está usando isso só porque é legal, só porque é hype, né? Que a gente conversou antes. Mas porque a gente espera um resultado de negócio, que seja aumentando vendas, que seja sendo mais eficiente, que eu consiga colocar mais produtos no mercado, que eu consiga, de fato, impactar os negócios. E aí, falando em negócios também, a gente usa muita tecnologia agora, principalmente com plataformas de mercado, para automatização de processo. Então, quando a gente fala aí de um Copilot Studio, por exemplo, que é uma plataforma que ela também democratiza o uso de criação de agentes, né? Então, a gente consegue criar agentes para antes que era feito com RPA, agora ser feito por algo menos processual e de forma de tarefas, né? A gente consegue olhar ele de um processo end-to-end. E a gente agora está buscando bastante, isso acho que o Brasil tem bastante coisas a aprender aqui, que são as operações autônomas. Quando a gente começa a falar de uso de IA, que ela consegue tomar decisões sozinhas e, assim, diminuir ainda mais o processo da pessoa de ter que ficar intervindo numa atividade que antes era muito manual, a gente consegue tirar ainda o que é melhor da tecnologia. E aí conecta de novo no que o Santi comenta, que é gestão eficiente dos dados. Sem conhecimento do processo, sem os dados que a IA vai poder trabalhar, ela não vai conseguir tomar decisão sozinha. E aí vai precisar de intervenção humana. E como estruturamos esos dados para poder explorar eles e potencializar no máximo o consumo para que nos permita tomar essas decisões de forma autônoma. É isso aí. E eu acho que é o cuidado de validar o resultado, principalmente, né, a gente que tem experimentado muito o uso tanto de plataformas, modelos e até mesmo desenvolvendo algumas coisas dentro de casa, né, o cuidado não só com a qualidade do resultado do que a gente está fazendo daquela atividade fim, mas muitas vezes, né, para muitas finalidades, a gente tem o modelo conversacional, né, onde a gente vai dentro daquela solução, você pode ir evoluindo, né, e que tipo de resultado que você está vindo com outro input, um novo input que você está fazendo.
né? Aí entram outras questões, que aí como que ele está te respondendo, está trazendo algum viés, está trazendo quais são as outras preocupações que a gente tem que ter quando a gente valida resultados, né? Então eu acho que os desafios são contínuos e eu acho que a gente tem que estar aberto nesse modelo de aprender mesmo e sempre ter essa curiosidade. Poxa, e agora? O que isso vai trazer de diferente? Como que eu devo olhar para isso de forma diferente? O que eu tenho que aprender a validar que antes eu não olhava antes, né? Que outras áreas, que outros conhecimentos que eu tenho que trazer para o jogo agora, para de repente ter uma solução mais robusta, ou às vezes não é uma solução, né? É aplicar da melhor forma e aquilo que já existe para ter um resultado bacana para a gente e para os nossos clientes, né? Então acho que o desafio aqui é contínuo. Aí eu acho que o futuro do negócio vai ser inteligente, mas não podemos perder a parte da colaboração e ainda vai ser um negócio humano. E aí, bom, na NTT Data estamos aí construindo este futuro junto aos nosos clientes. Obrigado por escutar esta webseries. Nos encontramos en próximos conteúdos. Até máis.